Ninguém nunca vai te amar do jeito que você quer, porque isso é um trabalho seu. Essa foi uma frase que eu ouvi outro dia, e poucas coisas que eu ouvi na minha vida fizeram tanto sentido quanto essa frase. E se você é uma pessoa que nunca tinha parado pra pensar nisso, assim como eu, há pouco tempo atrás, não é à toa que você esteja ouvindo isso agora. Você só tá ouvindo isso agora porque hoje você é capaz de entender isso daqui. E eu não era capaz de entender isso alguns anos atrás. Durante muito tempo na minha vida, eu busquei no outro, nas situações, nas relações, busquei fora coisas que eu jamais seria capaz de conseguir fora. Eu sempre tive a sensação de que eu ia encontrar alguém algum dia na minha vida e que no dia que encontrasse essa pessoa, eu finalmente me sentiria completa. A minha vida finalmente faria sentido. Eu finalmente seria amada da forma como eu sempre quis ser amada. Só que eu não tinha clareza de que era isso que eu estava fazendo, de que eu estava buscando esse amor no outro. E eu não tinha essa noção. Pra mim, eu estava fazendo o que todo mundo faz, que é buscar alguém, que é encontrar um parceiro, uma pessoa. E aí, quando isso acontecesse, a vida estaria completa. E eu não sei exatamente como foi que eu aprendi isso, o que foram as coisas que eu tive contato na infância que me fizeram concluir isso. Eu ainda estou investigando essa questão. E as conclusões que eu consegui chegar até hoje foram que me faltaram coisas que eu queria ter tido e que eu não tive quando eu era criança. Me faltou um certo cuidado que eu queria e precisava. E como eu não consegui isso dos meus pais, dos meus familiares, quando eu era criança, eu continuei nessa busca. Eu continuei procurando nas pessoas alguém que ia me compreender da forma como eu sempre quis ser compreendida. Alguém que ia cuidar de mim, que ia me dar atenção da forma como eu sempre quis. E eu já tive alguns relacionamentos na minha vida, mais até do que eu gostaria de ter tido. Eu gostaria de ter tido um relacionamento só, pro resto da minha vida, pra mim estaria ótimo. Eu sou uma pessoa completamente monogâmica, eu não tenho essa necessidade de estar com várias pessoas, eu não tenho. Em todos esses relacionamentos que eu já tive na vida, eu sempre tive esse movimento de querer que o outro me desse algo e me completasse, sabe? E tirasse esse vazio que eu sempre senti dentro de mim. E eu achava que era em relacionamento que isso aconteceria. Que eu me sentiria finalmente completa. Eu lembro que o sonho da minha vida quando eu era adolescente era ter um namorado. E o primeiro namorado que eu tive, eu tinha 17 anos. E eu achei tarde até, porque muitas pessoas que eu conhecia já namoravam desde os 13, 14. E eu lembro que era o meu sonho. Infelizmente, quando eu consegui, esse sonho virou um pesadelo, porque foi um péssimo namoro. Foi a primeira vez na vida que eu tive dependência emocional. Eu, infelizmente, me envolvi com uma pessoa narcisista. Eu nem sabia o que era isso, eu não identifiquei que ele era assim durante o relacionamento. Eu fui identificar que ele era assim depois, anos depois que a gente já tinha terminado. E hoje eu tenho clareza disso, de que ele era uma pessoa narcisista. E foi horrível, foram 3 anos da minha vida. Foi até o namoro mais longo que eu tive, mas foram 3 anos péssimos. E o meu sonho virou pesadelo. E foi a primeira vez que eu tive essa desilusão de que relacionamento amoroso iria me completar, me preencher. E depois disso eu já tive mais 3 namorados. Só com um deles que eu não tive essa busca, assim, tão intensa, porque eu não tive dependência emocional dele. E foi inclusive o meu melhor namoro. Foi o único homem na vida que eu realmente amei. Os outros eu só me apaixonei, sabe? Tinha uma emoção muito grande em relação à pessoa. Mas hoje eu consigo ver que não era amor. Mas mesmo esse relacionamento que foi bom, que era amor, eu continuo amando ele até hoje, hoje como amigo. Mas até nesse relacionamento eu não sentia que eu estava sendo preenchida. E depois de alguns anos eu fui perceber, depois de quebrar a cara várias vezes, me decepcionar várias vezes, eu fui perceber que o motivo era exatamente essa frase que eu ouvi há poucos dias atrás. Que eu já tinha entendido, mas eu nunca tinha colocado em palavras. Ninguém vai me amar da forma como eu quero, porque isso é um trabalho meu. E eu estava tentando delegar esse trabalho esses anos todos. Em todos esses relacionamentos que eu tive, eu tentava fazer com que o outro me desse o amor que só eu posso me dar. E hoje eu fico muito feliz de ter essa consciência, apesar de ser um pouco tarde, eu gostaria de saber disso muito antes da minha vida. Hoje eu tenho essa consciência. E hoje é o dia de você também tomar consciência para isso. Talvez você já tenha percebido isso, mas nunca tenha colocado em palavras assim como eu. Mas chegou a hora. Hoje é o dia de você ter clareza absoluta de que é isso que tá faltando para você. É você buscar se dar esse amor. E parar de delegar isso para os outros. Delegar é tirar da sua mão e colocar na mão do outro e esperar que ele faça por você. Ninguém é capaz de fazer isso por você. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus amigos. Ninguém é capaz de te dar aquilo que só você pode dar. E quando eu comecei a intencionalmente buscar me amar mais, construir esse relacionamento comigo mesma,
E isso eu comecei a fazer intencionalmente há uns 5, 6 anos atrás. Eu fui quebrando barreiras, sabe? A cada vez em que eu me amava mais, me cuidava mais, eu encontrava mais uma barreira. É como se fossem níveis, sabe? Que eu ia subindo conforme o tempo fosse passando e eu fosse intencionalmente buscando trabalhar esse relacionamento comigo mesma, buscando me dar esse amor. E eu comecei a reparar nesses níveis, nessas camadas, nessa busca, que a cada vez que eu me escolhia, era muito difícil naquele momento. Muito difícil. E um exemplo era quando eu terminava um relacionamento que eu sabia que não estava sendo bom pra mim. Nesses momentos eu tinha que me escolher. E mesmo doendo muito, eu ainda assim fazia essa escolha. E a cada vez que passava um tempo depois de fazer essa escolha, eu me agradecia muito porque eu via que eu ficava muito melhor depois. E mesmo que no momento em que você vai terminar uma situação que não tá te fazendo mal, que você tem medo de terminar, você passa por aquele momento do luto, né, de ter perdido algo que você queria, da frustração. Logo depois que você passa desse luto, você consegue ver o quanto que você cresceu. É como se você tivesse finalmente subido em um novo nível, né, nessa coisa que eu te falei dos níveis de se amar, digamos assim. Em todas as vezes que eu tive coragem e que você tenha coragem de fazer uma escolha difícil, de abandonar algo ou alguém que não é bom pra você, você sobe de nível no seu relacionamento com você. E é muito engraçado porque às vezes é contraintuitivo. Porque quando a gente é acostumado a buscar no outro a felicidade e o amor, quando tem que tomar uma decisão de se afastar, a gente tem que lutar contra aquilo que a gente sente. É aquela velha batalha entre o que a gente sabe e o que a gente sente. E o grande desafio nessa situação é você focar naquilo que você sabe. Porque às vezes o que você sente está dizendo o contrário, está dizendo para você continuar, para você se agarrar, para você tentar mais uma vez. Quando o que você está vendo racionalmente é que aquilo ali não vale mais a pena, que aquilo ali não tá sendo benéfico pra você. E fora essa questão de relacionamento, eu já tive que abrir mão de muitas situações em que eu tive medo de ficar sozinha, que tive medo das coisas não funcionarem pra mim, mas que eu sabia que eu precisava tomar aquela decisão por mim mesma. Eu estava tendo que me escolher. Eu estava tendo que manter o respeito que eu tenho comigo mesma para que eu conseguisse continuar com a consciência tranquila. E fazer isso às vezes é muito difícil. Só que se amar é literalmente isso. É você se manter fiel a você mesmo. Assim como você prova que você ama alguém sendo fiel àquela pessoa, sendo leal, você prova que você se ama quando você é leal a você. Você está se escolhendo, se amando e sendo fiel a você quando você age de acordo com quem você realmente é. Quando você diz não para aquilo que você não gosta. Ou quando você diz sim para aquilo que você realmente quer e realmente gosta. Quando você não aceita ser tratado de certas formas por qualquer tipo de pessoa. Quando você abre mão de prazeres momentâneos, porque sabe que depois que aquele momentinho passar, você vai se sentir mal. E junto com essa coisa de você conseguir abrir mão de um prazer momentâneo para ter um benefício maior lá na frente, você cresce, você ganha maturidade. Isso é uma das melhores formas de você entender o quão maduro você é hoje. É se perguntar o quanto que você consegue abrir mão de prazeres momentâneos para conseguir ter um benefício maior depois. Vou dar um exemplo muito simples. Comida. O quanto que você consegue hoje abrir mão de comer aquele chocolate, de comer aquele doce, de comer aquela coisa que você sabe que não vai te fazer bem. O quanto que você consegue dizer não para essas coisas para poder se sentir bem no dia seguinte. Para não sentir aquele arrependimento ou todos os efeitos negativos que aquela escolha vai te trazer. O quanto que você consegue se cuidar nesse sentido. Se você refletir esse nível de maturidade que você tem, você vai também conseguir perceber o quanto que você está se amando. Porque quanto mais fiel você for àquilo que você sabe que é bom para você, mais amor você está demonstrando por você mesmo. E tem muitos momentos em que eu vejo que ainda me falta me amar mais. Esse exemplo da comida eu dou porque é, assim, um grande desafio que eu tenho na minha vida. Então eu tô dando um exemplo, mas você pode levar isso pra qualquer coisa na sua vida, qualquer área da sua vida. A gente nunca vai conseguir eliminar 100% das coisas que não são boas pra gente. É muito, 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 muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Então o seu trabalho não é tentar fazer o impossível. O seu trabalho é tentar melhorar um pouco a cada dia. O que me fez conseguir ser mais constante foi entender que eu vou errar em algum momento e não me culpar totalmente por isso. Então, quando você começar a se dar esse amor que só você pode dar, você vai perceber que é um processo. Se você está começando intencionalmente agora, é um processo para a vida inteira, tá? Não é um processo que tem fim, de fato. Mas é um processo que, conforme você for fazendo, vai ficando mais fácil. E no início, geralmente, é o mais difícil, porque você está muito acostumado a não se escolher, a esperar do outro,
a buscar amor no outro. Então você virar essa chave e começar a quebrar esses hábitos e a ter hábitos melhores, hábitos que mostram que você se ama, vai levar um tempo ainda. Então seja realista com você mesmo, não fica tentando se cobrar a perfeição. Se acolhe quando você errar e entenda que é um processo. Tem uma frase que essa galera do fitness, essa galera de desenvolvimento pessoal fala muito, que é: se apaixone pelo processo. Porque você vai ver que não tem como fugir dele. Principalmente quando o assunto é o seu relacionamento com você mesmo. É um processo para a vida inteira. E assim como qualquer processo, conforme você for avançando nas etapas, vai ficando mais fácil, você vai ficando melhor naquilo. Então você vai ficar melhor em se amar, em se cuidar, em se escolher, em se dar esse amor a cada passo que você der em direção a isso, mesmo que você dê alguns passos para trás às vezes, porque você vai dar. E não tem problema dar. Eles fazem parte do processo. Se você quiser uma ferramenta para te ajudar a desenvolver melhor esse relacionamento com você mesmo, eu criei uma ferramenta que se chama 28 Dias de Você, que está em formato de e-book apenas no momento. Na verdade é esse aqui, ó. Esse livro aqui que tá na minha mão, tá espelhado, mas dá pra ver. Chama 28 Dias de Você. Essa aqui é a versão física dele, que ainda não tá disponível. Quer dizer, eu não sei se quando você assistir esse vídeo aqui no YouTube já vai estar disponível. Se estiver, vai estar um link aqui embaixo. Mas se não tiver, o e-book está disponível, também no link aqui embaixo, que é uma ferramenta onde você vai responder 28 perguntas durante 28 dias, uma pergunta por dia, e vai responder essas perguntas escrevendo. Isso é uma técnica de escrita terapêutica para que você reflita sobre você e consiga se conhecer melhor. Porque a gente só ama aquilo que conhece. Então, para que você se ame mais, você precisa se conhecer mais também. E com esse e-book você vai conseguir fazer isso, respondendo as 28 perguntas. E aqui no e-book não tem só perguntas, tá? Tem também propostas de coisas práticas que você vai fazer para desenvolver esse relacionamento com você, na segunda fase dele, porque ele é dividido em duas fases, a primeira fase e a segunda. A primeira é de autoconhecimento, a segunda é de amor próprio. Você vai ver que tem algumas propostas aqui para que você faça e na prática desenvolva esse relacionamento com você. Eu sou muito orgulhosa disso aqui, porque é uma ferramenta incrível que já ajudou centenas de pessoas. E quem se dispor a realmente colocar em prática, participar dessa jornada, desse processo, dessa ferramenta, é impossível que a pessoa ela finalize a jornada da mesma forma como ela começou. É impossível. Não tem como se você realmente colocar em prática o que está sendo proposto aqui. Vou deixar o link aqui embaixo do e-book ou do livro físico, se ele já estiver disponível, para você dar uma olhada e conseguir ter acesso à ferramenta. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui embaixo nos comentários algo que você refletiu durante esse vídeo, algo que você percebeu sobre você mesmo, que você lembrou sobre alguém. E eu quero fazer uma proposta diferente para quem assistiu até aqui, que é comentar aqui algo que você vai se propor a fazer por você mesmo a partir de hoje. Que seja, vou dar o exemplo da comida, tá? Parar de comer tal coisa. Que seja ir na academia tantos dias na semana. Qualquer coisa que vá te fazer se sentir melhor e trabalhar esse cuidado com você mesmo, que consequentemente você vai estar trabalhando esse amor por você mesmo. Ou algo do tipo: eu não vou mais aceitar tais atitudes de tais pessoas. Não precisa escrever nomes, tá? Mas pode ser assim: eu não vou mais aceitar ser tratado de tal forma. Enfim, qualquer proposta que você, assistindo esse vídeo, percebeu que precisa fazer na sua vida, escreve aqui embaixo se você se sentir à vontade, pra gente se ajudar a se comprometer, inclusive, com a gente mesmo. Porque esse comprometimento que você vai fazer com você escrevendo aqui é um compromisso com você mesmo. E lembra que a gente falou sobre ser leal a nós mesmos? Eu quero que você se proponha a ser leal a isso aí que você vai escrever. E isso vai ser uma grande prova de amor por você mesmo. E deixa o like no vídeo se você achou que é um vídeo legal, que vai ajudar mais pessoas. Se inscreve no canal que eu já tenho vários outros vídeos sobre desenvolvimento pessoal e vários outros assuntos. Se você tiver interesse em me seguir nas outras redes sociais, é marinacardoso.lima em todas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que você consiga se dar, ou começar a se dar pelo menos, esse amor que você está buscando. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.